Olá, esse é o canal Eu Sou do Povo, meu nome é Vanderlei Lopes e a proposta do nosso canal é tratarmos de tudo um pouco. Falarmos um pouco sobre política, um pouco sobre religião, um pouco sobre música. Bem, quero deixar claro que eu não sou cientista político, jornalista, não. Sou do povo, como diz o título do nosso canal. Portanto, as nossas opiniões são apenas opiniões rasas e bastante básicas sobre o assunto. Portanto, o que for dito aqui não deve ser levado ao pé da letra. Considere o nosso canal como apenas um meio de entretenimento. Porém, o que nós não podemos deixar é de participar. Afinal de contas, nós do povo contribuímos em muito, para o que acontece ao nosso redor, para o que acontece na nossa sociedade de um todo, de um modo geral. E acredito que a nossa opinião é válida, ok? E ao menos deve ser ouvida, tá certo? Pois bem, dito isso, gostaria de convidar você, desde já, ao debate. Se você quiser contribuir, se você quiser dar a sua parcela de contribuição, se você quiser dar a sua opinião, deixe aí nos comentários o que você pensa do que foi dito aqui ou o que você acha do nosso canal. É obviamente que para isso você precisa se inscrever no nosso canal. Se você se inscreveu e comentou, faça o seguinte, deixa um likezinho. Se você se inscreveu, comentou e deixou um like, compartilhe para que mais pessoas possam agregar ao debate. Ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a polêmica que aconteceu entre Gregório do Vivier e Ciro Gomes, né? Vocês devem estar cientes aí que no último dia 20 de maio, Gregório do Vivier, que tem um programa no canal da HBO, ele dedicou um programa inteiro ali para falar sobre Ciro Gomes. Entre críticas e elogios, em um dado momento ali, ele sugeriu, que Ciro Gomes abandonasse a sua candidatura à presidência da República nas eleições desse ano, de 2022, para que pudesse salvar a nossa democracia. Bom, pelo menos foi o que foi entendido por Ciro Gomes, porque na verdade o que do Vivier falou foi que ele não disse para Ciro abandonar a sua candidatura, e sim para que os eleitores de Ciro não votassem em Ciro, tá? Nessas eleições de 2022, para que assim pudéssemos salvar a nossa democracia. Pois bem, é óbvio que Ciro viu, deve ter visto esse programa, inclusive esse programa é reproduzido aqui no YouTube, existe um canal aqui, eu não sei exatamente se o canal é do Gregório ou se é da HBO, mas deve ser da HBO, e ali os programas do Vivier são reproduzidos aqui no canal do YouTube, então se você quiser, se você ainda não viu e quiser se inteirar do assunto, dê uma pesquisada aí que você vai achar. Pois bem, Ciro viu esse programa e não gostou nada do que viu ali. Ele não gostou da ideia de que Gregório do Vivier sugerisse a ele que abandonasse sua campanha para salvar a democracia. Foi isso que Ciro entendeu. Bom, Ciro fez um react, e nesse react ele fez severas críticas a do Vivier, inclusive chamando do Vivier de mentiroso. Tá? Em dado momento ali, fica a sugestão de que Ciro teria chamado Gregório de baixinho e maconheiro. Enfim, isso é apenas para que você entenda a que ponto chegou toda essa história. Mas hoje nós vamos tentar entender aqui no nosso programa, nós vamos tentar entender os motivos de do Vivier e os motivos de Ciro. Tá? Será que realmente Ciro precisava ter acontecido isso tudo? Ciro tinha que ficar chateado dessa forma, a ponto de convidar do Vivier para um debate? Será que realmente Ciro teria que abandonar a campanha para salvar a democracia? O que é isso, cara? Vamos tentar entender, vamos analisar essa situação aqui, tá? E vamos ver o que nós pensamos a esse respeito e você contribua também deixando aí o seu comentário. Bem, eu entendo a situação de do Vivier. Sim, entendo. Atualmente, o que está acontecendo no nosso país é realmente um medo enorme de que isso aqui vire uma ditadura. Sim, porque essa tem sido a ameaça feita por Bolsonaro, o atual presidente até então. Desde muito antes de chegar à presidência da República, isso já era o ideal de Bolsonaro. Inúmeras entrevistas
ele dizia que quando ele tivesse, a primeira oportunidade que ele tivesse, ele iria tomar, né, ele ia aplicar o golpe, ele ia dar o golpe, né, ele ia tomar o país para si. Essa sempre foi a sua ideia. Depois que ele assumiu a presidência, ele insiste nesse papo, né? Ele faz ameaças ao judiciário, ameaças às instituições, ao Congresso, ao Senado, sempre no mesmo tom e é claro, apoiado por seus seguidores e eleitores. Então, Bolsonaro tem sido uma ameaça real à democracia, tá? E o que acontece é que atualmente, o que nós estamos sondando nessas eleições de 2022 é que o único camarada que tem chances reais de tirar Bolsonaro do poder tem sido Lula, certo? As pesquisas apontam para Lula ganhando, tirando Bolsonaro já no primeiro turno, né? Inclusive as últimas pesquisas que saíram dizem exatamente o que eu estou dizendo. Lula está bem à frente de Bolsonaro nas pesquisas, já que Bolsonaro pretende concorrer à reeleição. E daí que realmente é compreensível, né? É fácil entender que o que Gregório está dizendo, Gregório talvez não queira, realmente não queira, não tenha nada contra Ciro. Tá? A ideia não é exatamente impedir que Ciro se candidate, a ideia é impedir que Bolsonaro seja reeleito, né? E eu compartilho dessa mesma situação. Seria interessante que elegêssemos Lula, não com isso que Lula seja a pessoa mais adequada para ser o nosso presidente, haja visto o que aconteceu das últimas vezes em que o PT esteve no governo. Enfim, aqui não está em questão se Lula é honesto ou desonesto. O que está em questão aqui é que nós precisamos retirar Bolsonaro. Devemos entender só uma coisa. Mas aí você diz para mim, ora, mas a pesquisa é só pesquisa e muitas águas vão passar debaixo dessa ponte, como que foi dito para Gregório do Vivier pelo Ciro Gomes. Sim, sim, mas devemos entender o seguinte: quando Lula saiu do seu primeiro mandato de governo, ele saiu criticado, né? Críticas sobre denúncias, na verdade, de corrupção, a história do mensalão, várias questões em que Lula estava envolvido. E ainda assim Lula conseguiu se reeleger. Estando reeleito, sob as acusações de corrupção, Lula indicou Dilma para ser a sua sucessora. Dilma foi eleita. Quando pairava sobre Lula investigações e tudo mais sobre corrupção, Lula indicou Dilma para ser reeleita. Dilma foi reeleita. Quando Lula estava sendo julgado, condenado e tudo mais, e sobre a possibilidade de Lula ainda assim conseguir ser presidente da República, as pesquisas apontavam Lula ganhando do primeiro turno. E quando Lula estava na cadeia, irmão, quando Lula estava preso na cadeia, Lula indicou Haddad, de quem eu nunca tinha ouvido falar, para ser presidente da República. Pois bem, Haddad foi o único candidato capaz de concorrer ao segundo turno contra Bolsonaro. Ou seja, por mais que as águas rolem por debaixo da ponte, por mais que absurdos aconteçam, temos que considerar que Lula influencia, sim. Entendeu? Então, Lula influencia as opiniões. E isso é um fato. Ok? Então, devemos entender que somente uma tragédia, uma catástrofe pode tirar Lula de, no mínimo, concorrer ao segundo turno, mesmo que não tenha chances de ganhar. Certo? Aqui nós analisamos os motivos que levaram do Vivier a pedir que os eleitores de Ciro votem em Lula. Tá? Eu tenho certeza de uma coisa: o Vivier não deve ter nada contra Ciro, a não ser o fato de Ciro ter viajado para a França, né, quando nós estávamos passando por aquele reboliço todo. E talvez tenha sido por isso que agora o Vivier venha pedir que não votem em Ciro. Porque, poxa, quando precisávamos de Ciro, Ciro meteu o pé. Agora, Ciro vem aqui se apresentando, já que Lula está aí, é possibilitado, Lula pode concorrer, Lula pode até ganhar. Agora, Ciro vem se apresentar? Ora, enfim, tá? Essa é a ideia. Porém, vamos analisar os motivos também de Ciro ter ficado chateado. Ele tem motivos para isso. Vamos lá. Primeiramente, Ciro é vamos dizer assim, um cara que tem condições também, de uma pessoa com sanidade
capacidade de assumir a presidência da nossa República. É um cara que tem ideias, é um cara inteligente, ele já foi ministro de alguns governos que ele mesmo diz isso, né, no seu debate com do Vivier. O cara foi ministro do Itamar Franco, o cara foi ministro do Lula, do próprio Lula, o cara... e nisso tudo não há nenhuma denúncia de corrupção contra Ciro. Ciro foi prefeito, foi governador, não há nada que impute, que desabone a conduta política de Ciro Gomes. Ciro é perfeito. Segundo lugar, até aqui tudo está correndo, tudo indica que Lula será o nosso presidente. Legal. Porém, se há uma catástrofe, se nós consideramos a possibilidade de Bolsonaro aplicar um golpe na nação, nós não podemos descartar a possibilidade de que até que chegue às eleições, ele possa produzir algo que impeça, sei lá, Lula de ser candidato. Uma tragédia pode acontecer, vamos dizer assim. Possa vir de Bolsonaro ou não, mas pode acontecer uma tragédia. E quando isso acontecer, é muito importante termos alguém como Ciro para lançarmos mão, para trazermos, né, para defender, para proteger a nossa democracia. Ok? Então, não é bom realmente que Ciro retire sua candidatura. É muito importante que Ciro continue. Tá? Devemos entender que se nós estamos até aqui confiando em Lula, isso pode mudar. A minha opinião, a minha confiança, ou a confiança do próprio Vivier pode mudar. E se isso acontecer, nós vamos precisar de alguém como Ciro. De alguém honesto e capacitado para assumir. Já que não existe terceira via. Né? Vemos aí os candidatos que estão sendo sugeridos. Né? Então, irmão, é importante termos alguém como Ciro pronto. E eu tenho certeza de uma coisa. Eu confio em Ciro o suficiente para entender que a melhor decisão em prol da nossa democracia vai ser tomada por ele na hora certa. Se ele vai viajar para Paris, dessa vez eu acho que a história vai ser outra. O que importa é que podemos contar com Ciro. Ciro vai ser um contribuinte muito importante para o bem da nossa democracia. Então sugerir que ele desista da campanha não é uma opção do Vivier. E desistir, Ciro, não é uma opção e nem viajar para a França. Ok? Então nós temos aqui os motivos. Estou tentando entender os lados do Vivier, assim como eu tento entender o lado de Ciro Gomes. Pois bem, esse é o vídeo de hoje. O que você acha disso aí? Você acha que foi válida a sugestão de Vivier ou você acha que não? Você acha que realmente Ciro tem chances de ser o presidente da República ou você acha que não? Deixe o seu comentário. Faça críticas ao nosso canal ou elogios. Enfim, coloque aí o que você achou desse nosso vídeo de hoje. E é isso aí. Fique com Deus e até a próxima.